E aí pessoal, tudo bem? A gente está aqui no Colégio Praça 15, podcast, para falar sobre o período pré-colonial. Estou aqui com meus colegas, estou com um. Tudo bom? Aqui é o Henrique, segundo ano médio, e eu também estou aqui com o... Oi, eu sou o Aquiles, segundo ano de ensino médio, e nós vamos falar sobre o período pré-colonial. Bom, como o Aquiles já havia dito, e o Enzo também, nós vamos falar hoje sobre o período pré-colonial, em que ele consiste basicamente da colonização por parte dos portugueses aqui na região do Brasil, por volta ali de 1500, 1580, onde várias coisas aconteceu, como a parte do escambo, a questão dos indígenas mesmo, terem fazendo escravidão. Exato, a própria escravidão, e outras ferramentas. E como o Aquiles já tinha dito, a escravidão indígena foi uma parte que abordou bastante e ficou marcada na história depois do Brasil. Isso aí, eu vou fazer uma observação aqui. Você sabe por que trocaram os indígenas por escravos negros? Só uma curiosidade. Por quê? Porque os indígenas, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles já conheciam o território. Então, para fugir para os lugares era mais fácil, porque já conheciam o ambiente. Por isso, eles escravizaram os africanos. Os africanos não tinham noção do território, do espaço, e por isso era mais difícil a fuga, vamos dizer assim. Verdade, quer comentar alguma coisa? Então, tem uma coisa que é muito engraçada, que é os animais exóticos que tem lá. Tipo assim, tinha papagaio, e a gente sabe que o papagaio repete tudo que a gente diz, né? Uhum. Então, tipo assim, os caras estavam lá conversando sobre, vamos lá pegar e escravizar os indígenas, e o papagaio ia lá e repetia o que eles estavam falando. E aí, tipo, durante vários dias, eles ficaram com essa treta aí, tipo, de papagaio tá falando lá, repetindo as coisas deles, tipo, gerou um distúrbio lá. E aí também tinha tucano, e eles tinham os animais domesticados, que eram os cães, cavalos, gatos, cervos, lontas e castores. E por isso foi conhecido como, né, como que é mesmo? A Ilha dos Papagaios. A Ilha dos Papagaios. E até acrescentando uma coisa na parte que o Aquiles falou, é que é interessante isso, né? Que os indígenas ele tinham esse espírito mais unido, como uma família mesmo. Então era bem mais fácil escravizar os africanos, por causa que eles não tinham essa coisa de se rebelar, né, contra os portugueses. Eles se sentiam como uma família. Então, ou eles brigavam morrendo e não eram escravizados. Já a outra parte, os negros da África, por exemplo, eles acabaram que meio que aceitaram, né, de certa forma, assim, não se rebelaram, né, com tanta força como os indígenas, acabando com que fosse mais fácil, assim, acabar com que os africanos fossem mais escravizados que os indígenas. E depois que acabou chegando aqui no Brasil, território brasileiro hoje em dia, né, os portugueses, e acabou que aconteceu o escambo, que basicamente em troca de recursos minerais aqui no território brasileiro da época, em troca de ferramentas, como machado, enxada, trocas de... Eles trocavam a madeira do pau-brasil por ferramentas para cortar mais pau-brasil. Mais para o Brasil e com isso dar um retorno maior para Portugal. Então, obviamente, né, os indígenas não tinham noção e achando que estava fazendo uma troca justa, os portugueses só estavam apenas se aproveitando deles, né, para poder gerar uma receita ainda maior. E com isso, consecutivamente, só aumentar o Império Português. E além disso, também tem a questão das patrulhas, por exemplo, era feita patrulhas na costa, no litoral, onde era a maior concentração de tribos indígenas da época. E acabou que isso teve maior consequência depois na questão do Tratado de Tordesilhas. Também vou falar da chegada dos portugueses, que depois da carta de Pedro Vaz de Caminho, após a chegada dos portugueses, eles também trouxeram os padres com as tropas para catequizar os indígenas, né? Falar isso da religião também. Acabou que meio que os portugueses eles não imporam totalmente aos indígenas essa questão da religião e da cultura, mas eles tentaram a toda a força mostrar com exemplos, se o indígena se rebelasse, não aceitasse, matavam, ou faziam algo do tipo, mas isso os indígenas sempre foram mais relutantes
nessa questão de cultural. Os negros africanos, por exemplo, eles acabaram, não, obviamente por não saber o território, acabaram não aceitando, mas não tendo muita forma de se rebelar e não... Tanto que os padres jesuítas, eles viam os índios como inferiores, imperfeitos. Por isso, eles queriam catequizar eles, para trazer mais seguidores na religião. E meio que acabou que os minérios, né, foram concedidos a Portugal, não foram concedidos, né, mas que eles foram lá extrair com a ajuda dos indígenas, acabou que o pau-brasil acabou se tornando uma das madeiras mais refinadas na Europa, mais requisitadas por causa da qualidade, que só aqui no Brasil acabou que tinha, né, o pau-brasil. Então era uma matéria-prima. Pela cor. Era uma matéria-prima, algo que hoje em dia vale bastante e foi extraído na época, onde até hoje gera repercussões, né, na questão de se é ou não do direito do Brasil tomar alguma medida na questão da época. Várias pessoas falam que não, porque na época era uma colonização portuguesa, então certamente era um território deles. O nosso amigo Belete quer contar alguma coisa? Bom, esse foi o nosso podcast até aqui. Muito obrigado a todos que ouviram. E fica com um grande abraço do Henrique, do Belete e do Aquiles. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.